Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Hoje o assunto é o seguinte: livros sugeridos para elevar a consciência. Então, eu e o João vamos falar aqui sobre alguns livros que consideramos importantes para que as pessoas elevem a sua consciência, consigam ter uma ideia mais profunda da vida, do propósito da vida, deste mundo. O que viemos fazer aqui? Qual o nosso papel aqui na Terra? É importante, então, a leitura de qualquer um desses livros para elevar a nossa consciência. São livros tão profundos que são livros que, em geral, alguns deles, pelo menos, são livros que são dedicados a um estudo muito sistemático, muito abrangente, um estudo que leva anos. Por exemplo, Bhagavad Gita, que é um dos livros que eu vou falar aqui. Tem pessoas que passam anos estudando a Bhagavad Gita, ou passam a vida inteira estudando a Bhagavad Gita, porque a cada nova leitura existe um novo entendimento, um novo insight, uma nova ideia surgida a partir da leitura. E não apenas a leitura. Na internet, se você procurar, existem muitos vídeos comentando Bhagavad Gita, várias pessoas que comentam Bhagavad Gita, e tem pessoas que comentam Bhagavad Gita em 200 aulas, em torno de 200 aulas, ou 50 aulas, 100 aulas comentando Bhagavad Gita, que é um livro de 700 versos, aproximadamente 200 ou 300 páginas, dependendo da sua versão. Mas sobre esse livro é dedicado um estudo profundo. Então, além da Bhagavad Gita, temos outros livros aqui para comentar e vou comentar um pouco mais então sobre a Bhagavad Gita, já comecei falando sobre ela. A Bhagavad Gita é como se fosse a Bíblia do hinduísmo. É o livro mais representativo do hinduísmo, que é uma religião, que é um movimento religioso, um movimento filosófico. Muitos não consideram que seja uma religião, mas talvez fique mais fácil para você entender, chamando o hinduísmo de religião. A Bhagavad Gita é o livro referência, digamos assim, do hinduísmo. Mas se entende dentro do hinduísmo que a Bhagavad Gita não é um livro apenas para hindus, é um livro universal e é um livro atemporal. Apesar de relatar algo que aconteceu há uns 5.000 anos atrás, é um livro para ficar durante muito e muito tempo sendo estudado, sendo reverenciado, sendo utilizado como uma referência. É um livro que é um diálogo entre Bhagavan Krishna e Arjuna. Bhagavan Krishna nada mais é do que um avatar. É Deus encarnado na Terra. O avatar é uma encarnação divina. Diferente da nossa encarnação, o avatar ele desce na Terra. Nós caímos na Terra. Por que caímos? Porque nós não escolhemos vir até aqui. Foram as nossas escolhas, os nossos desejos que nos trouxeram aqui. Não foi uma decisão nossa dizer assim, não, agora eu vou lá na Terra. A gente caiu baseado nos desejos que a gente cultivou em vidas anteriores. E Bhagavan Krishna, que é o próprio Deus, ele não cai, ele desce, ele vem quando é necessário. Ele vem com uma missão. Entre as missões do Avatar, uma delas é o restabelecimento do Dharma, da retidão, da vida correta. Essa é uma das missões do Avatar. Então, para restabelecer o Dharma, ele teve esse diálogo com Arjuna, que é considerado o discípulo perfeito, e através desse diálogo, Bhagavan Krishna, o Senhor Krishna,
próprio Deus, passa os ensinamentos que servem tanto para Arjuna como para nós, se nós estudarmos a Bhagavad Gita e ficarmos mais conscientes do que é dito lá. É um livro muito profundo, apenas ler a Bhagavad Gita não seja suficiente, talvez para muita gente, para ter o entendimento do que está sendo dito ali, mas para começar, para ter uma noção geral sobre o que se trata o livro, é interessante a leitura do Bhagavad Gita. É interessante também assistir alguns vídeos na internet sobre esse assunto. Existem vídeos em português de algumas pessoas aqui do Brasil. Professora Lúcia Helena, por exemplo, tem alguns vídeos sobre o assunto. Professora Glória Arieira também tem alguns vídeos sobre Bhagavad Gita. Você pode pesquisar por essas professoras, foram as que me vieram à mente aqui, que têm se dedicado ao estudo da Bhagavad Gita e aos ensinamentos do Bhagavad Gita, disseminar esses ensinamentos. Você pode pesquisar em português, ou se você assiste vídeos em inglês, tem muita coisa em inglês sobre Bhagavad Gita. João? Com certeza. Meu nome é João Leite Ribeiro. Eu sou um pesquisador sobre esquizofrenia e filosofia antiga. Um segundo, desculpe. Desculpe o incômodo. Boa tarde, meu nome é João Leite Ribeiro. Eu sou um pesquisador de esquizofrenia e filosofia antiga. E estou aqui com o Charles nesse canal, onde nós conversamos sobre vários assuntos aí correlatos. Sobre o Bhagavad Gita, eu também li esse livro, talvez não tão bem lido como fez o Charles, mas também li, é um grande livro, sem dúvida nenhuma, uma grande pedida para a expansão da sua consciência aí, através desse livro. Eu sempre fui entusiasta da lógica. Sempre achei que o estudo da lógica seria um grande expansor de consciência, né? Eu tive experiências com estudo de lógica bem cedo na minha vida. Aos 15 anos de idade, por exemplo, eu li A República de Platão, que foi um livro que me marcou e que, a partir daí, eu comecei a ver esse caminho, né? Que é um caminho também para a espiritualidade, o caminho da lógica, né? Fui muito criticado por fazer isso. Muita gente dizia que isso aí era quase que uma doença minha, patológico, né? Que você não pode gostar tanto de lógica assim. Muito criticado eu fui, mas, no entanto, eu perseverei nesse caminho, porque eu sempre senti que isso aí era algo do bem, algo bom, algo que me fazia desapegado, algo que me fazia estar mais aberto a amar as pessoas e a vida, né? O caminho da lógica. E eu vou aqui citar, por exemplo, hoje o Nyaya Sutras, né? O primeiro livro que eu vou comentar é o Nyaya Sutras. O Nyaya Sutras vem a ser o livro de Gautama, não é o Buda, é outro Gautama, ele é anterior ao Buda, e esse livro ele é um estudo da lógica feito na Índia, né? O Nyaya Sutras é uma reflexão sobre o pensamento. O que é a lógica? A lógica é o estudo do pensar, é o pensar sobre o pensar, né? Você pode encarar a lógica assim. E aí você tem o Nyaya Sutras. Eu vou aqui falar brevemente sobre o Nyaya Sutras. Se você se sentir atraído, talvez você seja o caso perdido, como eu, né? Vamos ver. Eu começaria assim. Pelo Nyaya Sutras, você vai ter 4 fontes de conhecimento. Veja que interessante. 4 fontes de conhecimento. Uma delas, o testemunho, outra a observação, outra a inferência e outra a analogia, né? O mais fácil de entender é a observação. O que é a observação? Observação, você olha para uma montanha e vê pegando fogo. E a partir disso você fala, há fogo na montanha. O que é uma inferência? Também não é difícil. Inferência é fácil de entender. Você olha para uma montanha e vê fumaça. A fumaça é uma consequência do fogo. Então você infere que há fogo na montanha em função da fumaça que você vê, né? Mais ou menos isso. Observação e inferência.
O testemunho já é um pouco mais rebuscado. Para a escola Nyaya, era importante dizer que o testemunho era uma fonte de conhecimento, porque para muitos indianos funciona assim. Como bem falou o Charles, o Bhagavad Gita, por exemplo, todas as, todas as escrituras indianas, elas são importantes na filosofia indiana. Então, é um conhecimento que não chega a você nem através da inferência, nem através da observação. Ele chega através do testemunho. O que é isso? O testemunho é o conhecimento de outras pessoas que passa para você, né? E aí os adeptos da escola Nyaya, eles diziam o seguinte: existem certos critérios para que você leve em consideração o testemunho. Um critério é o seguinte: essa pessoa que está falando a você, ela conhece o assunto? Ela domina o assunto? Um critério. Outro critério: você entende bem o linguajar dessa pessoa? Bom critério também. E um outro terceiro critério também: você acha que essa pessoa quer de fato te passar conhecimento? Né? Então, se os três critérios são aí preenchidos, então você pode acreditar no testemunho de fulano ou beltrano. No caso da Índia, o principal seria os Vedas, né, os escritos indianos. Você pode acreditar nessas escrituras, porque foram feitas por pessoas que sabiam do que falavam, numa linguagem que os indianos entendem e também desejavam, de fato, passar esse conhecimento adiante. Então, então, essas são as três formas. Há a quarta forma de conhecimento, que é a analogia. A analogia é interessante porque ela é muito usada na literatura. Você passa um conhecimento, é quase uma poesia, vamos dizer assim. Você passa conhecimento assim: as águas do rio eram tão calmas quanto a mente de fulano de tal. É uma analogia. Você aprende que a mente de fulano de tal é tranquila em função de ver as águas do rio tranquilas. Ou então, a tempestade refletia as emoções de fulano. Por quê? Fulano estava todo tempestuoso, né? Então, a analogia ela serve para você adquirir conhecimento também. Por exemplo, também um outro exemplo. Na Índia você tem o gado, mas você tem também os búfalos, né? Indianos. Então, alguém fala, se você for nessa floresta e você encontrar algo semelhante ao gado, vai ser um búfalo. É interessante porque você nunca viu um búfalo antes, né? E aí você vai nessa floresta, você vê algo parecido com um boi, que não é um boi, você imediatamente deduz que aquilo é um búfalo, né? São questões assim muito interessantes. Por exemplo, uma questão que fica até em aberto para você pensar: quantos elefantes você precisa ver para saber o que é um elefante? Se você viu um elefante, você já sabe. Se você viu dois, três, quantos você precisa? Né? É uma questão de lógica interessante. Quantos elefantes você precisa para saber o que é um elefante? E o livro, o Nyaya Sutras, ele fecha o livro com uma grande discussão muito interessante, que é sobre o seguinte: o som é uma coisa eterna ou não? Né? Ele fica toda uma discussão nisso aí. Por exemplo, veja você que interessante. Quando eu falo aqui, eu estou emitindo sons. Esses sons não são eternos, né? Obviamente que não. Eles têm uma duração. É só enquanto eu falo. Porém, a ideia de som ela é eterna, porque a ideia de som é uma abstração. Então, essa ideia de som ela sempre existiu, né? Então, é interessante toda essa discussão: o som é eterno ou não? Depende, você está falando da ideia de som, você está falando do som em si, do que você está falando? Vai toda uma longa discussão sobre se o som é eterno. Então, você veja, se você quer participar dessas discussões, se você quer saber com quantos elefantes você precisa ver para saber qual é a definição de um elefante, se você quer saber se o som é eterno ou não é, em que circunstâncias seria, em que circunstâncias não seria, esse tipo de discussão. Se você quer pensar o pensar, então você está convidado a ler o Nyaya Sutras. Você pode ser que caia na mesma armadilha que eu. Esse é o Nyaya Sutras, Charles. Pode passar adiante. Legal. Comentar um pouco sobre Dhammapada. É a minha segunda escolha para comentar aqui, livro para elevar a consciência. Dhammapada é o livro de referência do budismo.
É claro que existem algumas correntes dentro do budismo, mas digamos que seja um livro de referência do budismo de uma maneira geral. Poderíamos dizer que é como se fosse a Bíblia do budismo. De uma maneira geral, dependendo da corrente, aquela corrente budista não vai considerar que o Dhammapada é o livro de referência deles, mas eu estou analisando o budismo como se fosse uma coisa só. Então, o Dhammapada é esse livro. É um livro no formato de aforismos. O que são aforismos? São ideias profundas, condensadas, às vezes em uma frase, 2 frases, 3 frases. São ideias profundas condensadas em poucas palavras. Então é outro livro que, apesar de ser um livro que tem 200, 300 páginas, dependendo da versão, é um livro que você medita sobre ele, que você lê. Você pode ler um aforismo e ficar refletindo sobre aquele aforismo. O que isso quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Quais são as interpretações possíveis para o que está sendo dito aqui? E cada aforismo não tem uma interpretação só, são várias interpretações. E como eu disse antes, você lê hoje, você tem uma interpretação. Você lê daqui a um ano, você tem outra interpretação. Então é outro livro de leitura para uma vida toda, porque você pode ler ele várias vezes e tirar diferentes conclusões. Existe na literatura oriental, indiana, chinesa ou de outros países do Oriente, existe essa tradição de alguns livros, alguns escritos, serem no formato de aforismo. Isso é intencional, né? Porque o João comentou sobre os Vedas. Os Vedas é uma literatura ainda mais condensada. Tem, por exemplo, os 4 Mahavakyas, que são as 4 maiores verdades. Uma delas é Tat Tvam Asi. 3 palavras. Tat Tvam Asi. Então, esse é um formato ainda mais condensado de passar uma informação. E o formato de aforismos é um pouco mais longo do que isso. Não são apenas 3 palavras, é uma frase com 10 palavras, vamos dizer, 15 palavras, ou 2, 3 frases. É um formato um pouquinho mais extenso. E um outro formato de literatura, dentro do hinduísmo, por exemplo, são os Puranas, ou os Itihasas, que são literaturas mais extensas, no formato de histórias, que já é uma forma mais ampliada de passar o conhecimento, não é apenas tatuamasi. Você conta uma história para que a pessoa entenda o que é tatuamasi. Tatuamasi é: este self é Deus. Esse eu interior, esse eu que está dentro de nós, que é a testemunha de tudo que acontece na nossa mente ou na nossa área física, esse eu testemunha, este self, esse nosso eu interior, é o eu superior. Eu interior e eu superior são o mesmo. A testemunha que está aqui testemunhando a minha mente, está testemunhando meu corpo, está testemunhando o ambiente, é a mesma testemunha que está testemunhando a mente do João, o corpo do João, o ambiente do João, a sua mente, espectador, o seu corpo, o seu ambiente. A testemunha é a mesma. Tat Tvam Asi. Então, Dhammapada. Dhammapada, um livro de referência do budismo em formato de aforismos, aforismos ditos pelo Buda para seus discípulos. São aforismos muito profundos sobre o propósito da vida, sobre os desejos, sobre o sábio, enfim, sobre vários temas. São diversos capítulos falando sobre conhecimento profundo. É um livro muito interessante, recomendo. É um livro para estudo. Pelo menos a pessoa lê uma vez na vida, tem uma noção do que é esse livro. Mesmo que leia um capítulo, 2 capítulos, já agrega para a sua vida, já faz a pessoa refletir, pensar um pouco mais.
sobre algumas coisas. Mas é difícil que você abrir o Dhammapada e ler apenas um capítulo, porque é muito interessante. A leitura assim, é relativamente rápida. Não quer dizer que você tenha absorvido o conhecimento, mas você consegue ler de uma forma relativamente rápida esse livro, que é bem significativo, pode ser bem significativo para a sua vida. João? Sim, com temas semelhantes ao Dhammapada, você tem a joia suprema do discernimento, que é de um filósofo indiano chamado Shankara, né? E é muito interessante, ele vai falar, nesse livro ele fala da essência da filosofia indiana, né? Ele vai direto ao assunto, ele vai ao que é o cerne da filosofia indiana. O Nyaya Sutras, que eu comentei no início, ele como que fica ali meio de lado, permeando por aqui e por ali, não é o caminho mais comum, né? O caminho da lógica não é o mais comum. Para Shankara, nesse livro dele, ele vai mais diretamente ao assunto, qual seja, né, a diferenciação entre Maya e Brahman. Esse é o grande tema do livro do Shankara. O que é Maya e o que é Brahman, né? O que é Maya? Maya é quase tudo. É o que eu estou vendo, é o que o Charles está vendo, é o que eu estou pensando, é o que o Charles está pensando, que você que nos vê está pensando, tudo isso é Maya. E o que acontece? Tudo isso é transitório, né? Todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, tudo que eu falo, que eu estudo, que eu deixo de fazer, que eu não faço, é tudo transitório. Tudo é transitório, né? Porém, o que não é transitório? Brahman. Brahman é a essência por trás de tudo que não é transitório. Brahman é Deus. E aí você faz a pergunta, tudo bom, e daí? E daí o seguinte, se você consegue ter essa percepção fina na sua vida de uma divindade, de algo que está por trás de tudo, que te traz energia, isso vai ser talvez o segredo da sua felicidade. É uma coisa sutil, não é muito fácil de ter essa sensação, é meio complicado mesmo, mas aí você tem um bom caminho, é o caminho direto. O caminho do Nyaya Sutras não é diretamente assim como o Shankara. É um caminho também. Mesmo na Índia, eles são reconhecidos como um caminho para a iluminação. A escola Nyaya é reconhecida. Mas o Shankara, vamos dizer assim, que ele vai mais direto ao assunto. Ele vai no cerne da coisa, que é essa distinção entre o transitório e o eterno, né? E a partir de que você tem o eterno, a partir de que você tem esse contato com Brahman, a sua vida aqui nesse mundo melhora. Você torna-se uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amorosa. Você torna-se um bom amigo para qualquer um que seja seu amigo. Tudo isso acontece. Não é óbvio o raciocínio, mas é tudo isso que acontece mesmo, né? Você se torna uma melhor pessoa acreditando em Brahma, para si e para todos. E esse livro, pelo menos a versão que eu tenho, esse livro tem uma interessante introdução, que é de um inglês chamado Christopher Isherwood. E ele escreve uma bonita introdução a esse livro, bastante elucidativa, né? Então, eu recomendo esse livro, Charles, A Joia Suprema do Discernimento, de Shankara. Acredito que você conheça também. Vivekachudamani. Exato. É. O nome em sânscrito é Vivekachudamani. Sim, também é um livro de aforismo, como eu comentei, do Dhammapada. Sim, É um livro que traz muita informação interessante. E isso que o João estava falando, né, de qual é a nossa realidade. Se a gente fechar os olhos agora, a gente consegue observar os nossos pensamentos, ou observar os ruídos que estão à nossa volta. Esse que está observando os pensamentos, que está observando os ruídos ou os pensamentos, esse é o nosso eu verdadeiro, o observador, a testemunha silenciosa, o que nós já somos. Nós já somos esse eu verdadeiro. Somos aqui e agora, já somos. Só que a gente se identifica. Se alguém nos pergunta quem você é, você vai dizer que você é esse corpo, vai dar o nome desse corpo para a pessoa. Mas esse corpo é observado. Esse corpo é observado. Não é o observador. O certo seria dizer: eu sou observador de tudo que está sendo observado. Essa seria a resposta. Eu sou a testemunha. Essa é a resposta correta. Eu não sou o corpo. Eu consigo observar o corpo.
Tudo aquilo que é observado não sou eu, porque eu sou o observador. Eu, vocês, nós somos o mesmo observador. O observador é onipresente. Ele permeia todo o universo. É a testemunha que permeia tudo. Fica um pouco difícil para a gente entender, porque a gente está se identificando com o corpo e o corpo está aqui e agora em algum lugar. Aí fica um pouquinho difícil para a gente entender por causa disso. Mas a testemunha que observa é a mesma em todos os locais. É como o João comentou, a gente tem que entender isso por inferência, por dedução, por inferência, por lógica. Enquanto que a gente não tem a experiência disso, experiência real mais profunda, uma experiência de ser universal, de samadhi ou samadhi, enquanto isso a gente tem que entender e aceitar isso por inferência, por ser lógico. Não tem como não ser assim. Tudo aquilo que é observado não é a nossa realidade. Tudo aquilo que é mutável não é a nossa realidade. Isso vai ser ensinado no Vivekachudamani, vai ser ensinado também em Bhagavad Gita, todos ou quase todos esses textos que nós estamos comentando aqui. Então, um outro texto que eu gostaria de comentar, agora da filosofia chinesa, da tradição chinesa, é Tao Te Ching, do sábio chinês Lao Tse. Esse é outro livro de aforismos, semelhante ao Vivekachudamani, semelhante ao Dhammapada. Também são frases ou uma coleção de poucas frases, né? Se não me engano, são 81 aforismos, alguma coisa assim. É um número em torno disso. Também uma leitura relativamente rápida, não quer dizer que a gente absorva, que a gente entenda, que a gente compreenda, mas alguma coisa ali a gente capta. Alguma coisa é relacionada a isso que nós estamos falando aqui. Sermos a testemunha. Nós somos a testemunha disso. Quando a gente se identifica com a testemunha, nós tiramos um peso, uma carga da nossa vida, porque você se identificar com o corpo, algo que é mutável, algo que está sujeito a ficar doente, a ficar velho, a morrer a qualquer momento, é algo muito desagradável a gente se identificar com isso. É muito desagradável, né? Porque é cheio de limitações. E a testemunha, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu superior, não tem limitação nenhuma. É ilimitado, é onipotente, onisciente, onipresente, não tem limitação. Não tem nenhuma limitação. Não nasce, não morre, não cresce, não diminui, não envelhece, não acontece nada. É ilimitado, onipotente, onipresente, infinito. Essa é a nossa realidade. A gente pode estar duvidando disso, mas é a realidade. Um dia a gente vai compreender mais profundamente e vai compreender experiencialmente. Não vai compreender, todo mundo vai compreender, todos os seres vão compreender, porque todos estão evoluindo para essa compreensão. É por isso que a gente sugere aqui livros para elevar a nossa consciência. João? Exatamente. Uma contraparte da escola Nyaya na China talvez seja o Zuxi, né? Existem os Mingjia, né, que eram bastante lógicos também, mas uma contraparte é o Zuxi. O Zuxi ele viveu por volta do ano 1200 por aí na China e ele era um entusiasta também desse caminho lógico, né? Para Zuxi, você tinha um universo organizado a partir de algo que ele chamava de Li, que seria uma força organizadora do universo, uma força racional que seria organizadora do universo. E uma centelha disso em cada ser humano, né? E ele achava que a ideia de Zuxi é o seguinte: ele queria tornar os chineses mais colaborativos, ele queria ajudar, ele era um patriota, ele queria ajudar a China. E ele achava que a missão dele na vida era tornar os chineses mais colaborativos. E como que ele chega nisso? Ele chega nisso muito através da lógica. Ele acredita que a pessoa que tem esse gosto, como eu tenho, por exemplo, pela lógica, isso é uma evolução espiritual, a pessoa é menos egoísta e a pessoa está aberta às necessidades dos outros, em função de ser menos egoísta, né? É claro que esse raciocínio não é óbvio, é claro que nós vamos voltar aqui nessas conversas
várias vezes ainda esse raciocínio para que você possa entender. Mas como introdução de livro que possa expandir sua consciência, também o Zuxi. É esse livro que eu tenho aqui, Aprendendo a Ser Sábio. Ele é uma compilação do Zuxi, feita por um americano chamado Daniel Gardner, né? E é assim muito interessante, porque a partir dessa atitude mais racional mesmo, de tentar entender, de parar e pensar, a partir disso ele achava que chegava numa harmonia cósmica. Zuxi, dizem na China, foi o responsável por trazer o confucionismo a uma dimensão cósmica, né? Se Confúcio já não tinha feito isso, quem fez, finalmente bem feito mesmo, foi o Zuxi, a dimensão cósmica de Confúcio, que é esse contato cósmico que os indianos têm, porém via alguns raciocínios um pouco diferentes, né? Através do estudo da lógica mesmo. Zuxi foi essa grande figura, muito humilde, muito colaborativo, que fez da China um país melhor, mais colaborativo também, a partir da época dele. Estamos já terminando nosso tempo, não quero aqui ultrapassar, Charles. Eu vou comentar de forma mais sucinta, né? O último livro que eu pensei em trazer aqui para a gente expor um pouquinho dele é o Autobiografia de um Yogi. O autor é Yogananda. Foi um líder espiritual, uma pessoa muito querida lá da Índia, escreveu esse livro contando as suas experiências de vida, muitas experiências espirituais significativas. Esse livro, ao contrário de outros que eu comentei aqui, é no formato de histórias. É um formato que agrada muitas pessoas, inclusive esse livro, a Autobiografia de um Yogi, é um dos livros espirituais mais vendidos do mundo todo, bastante vendido, claro, ficando atrás da Bíblia, do Bhagavad Gita, esses outros livros são livros de referência, mas fora os livros de referência, a Autobiografia de um Yogi é um livro bastante vendido. Teve uma aceitação muito grande no Ocidente nessas histórias do Yogananda, desse líder espiritual, esse ser muito especial que viveu na Índia, relatando seu encontro com vários outros mestres espirituais, mestras, pessoas muito especiais que ele teve a honra, teve a bênção de encontrar. Enfim, é um livro muito interessante para quem está procurando elevar sua consciência, abrir um pouco assim o seu entendimento sobre a vida, sobre o propósito da vida, sobre as dimensões dessa vida, o quanto que essa vida pode ser mais significativa para nós, à medida em que a gente consegue compreender um pouco mais o que a gente veio fazer aqui, qual é a nossa realidade, como mencionei antes. Nossa realidade não é essa realidade mutável, essa realidade mortal que a gente observa. Tudo é mortal, aquilo que a gente está observando. O corpo, né, os objetos são todos mortais, são todos finitos. Todos eles têm um começo, né, um meio e um fim. Todos eles vão ter o seu fim. Então, quando a gente entende quem realmente nós somos, a nossa realidade suprema de observador, de testemunha, através dessas histórias relatadas na Autobiografia de um Yogi, através dos estudos de todos esses livros que nós mencionamos aqui, consegue ficar um pouco mais claro para nós, talvez não totalmente claro, mas um pouco mais claro sobre a nossa realidade, sobre o que viemos fazer aqui. Isso nos dá um alívio, isso nos dá uma sensação agradável, né? Que a busca nossa é uma busca espiritual, uma busca cósmica, conexão cósmica, espiritual com Deus, perceber verdadeiramente quem nós somos. Nós somos a própria testemunha, o próprio ser que a gente admira, que a gente louva, é a nossa própria realidade. E para isso é necessário que a gente mergulhe nesse caminho, estude, leia, pratique, principalmente pratique, né? Não fique só na leitura, porque a leitura é uma coisa teórica, é um conhecimento que deve ser passado para a prática, né? A prática da unidade, né? Reconhecer a unidade entre todos nós, porque somos unos no sentido de que todos nós somos essa testemunha, então somos uma realidade só, é uma unidade. Então o amor, a cooperação, a solidariedade fazem todo sentido, né? Todo sentido, né? Estamos aqui para cooperar, para ajudar uns aos outros, que somos a mesma realidade. Então, por que eu vou deixar de ajudar a mim mesmo, né?
A realidade é uma só. Eu estou ajudando a mim mesmo. Não estou ajudando alguém diferente. Estou ajudando a mim. Reconhecendo que eu e os outros somos todos um ser só. Um ser Com só, certeza. diferentes formas físicas temporárias. São diferentes formas físicas temporárias habitadas pelo mesmo ser, que é o ser cósmico, a consciência cósmica, consciência universal. Então, com essas palavras aqui, eu gostaria de finalizar aqui minha participação. João, pode fazer suas últimas considerações. Beleza, estivemos aqui juntos, aí foram 7 livros que nós sugerimos, excelentes leituras para vocês todos. Espero que aproveitem, espero que cresçam, espero que gostem. E se gostar de lógica, não fique muito assustado, não, é um bom caminho também. Embora pareça que não, mas é um bom caminho também. Legal, gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.